E aí, pessoa, tranquilo? Guiné, saudações em rever. Eu não estou revendo você, mas eu não consigo ver você, mas a gente se vê por aí. Então tá. E dando sequência ao nosso assunto, né, nosso capítulo de eletrostática. Então, para que você veja, assista essa aula aqui, eu preciso de algumas coisas que você tenha visto anteriormente. Quais são essas algumas coisas? Tem no meu canal aí um vídeo de eletrostática, introdução à eletrostática. Ele está rachado em dois assim, por causa de um probleminha técnico, mas eu não editei. Então é o mesmo vídeo, só que ele está em dois ali. Eletrostática, um com a bateria carregada e outro com a bateria acabando. Daí tem ainda um outro vídeo de eletrização por atrito, contato e indução. Dá uma olhada lá nesses videozinhos para estar preparado para chegar aqui, para poder entender coisas assim, ó, coisas que você precisa saber. Conceito de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria. Deixa eu pôr esse caneta muito fino aqui. Então, carga elétrica é uma propriedade da matéria, uma característica que faz com que um próton e um próton sofram uma repulsão mútua, elétron com elétron, repulsão mútua, próton com elétron, atração mútua, certo? E a equaçãozinha que você tem que saber, ó, Q é igual a N vezes Z. Isso é uma característica de quantização da carga elétrica. Esse é 1,610 na menos 19 coulombs. Eu falo isso insistentemente em todas as aulas, eu abro com isso aqui até que isso fique na sua cabeça, um mantra assim, né? Você precisa saber isso, você olhar para não se atrapalhar com esse tipo de coisa. Você não precisa decorar o valor desse E aqui, você não precisa decorar isso. Mas você saber, não, existe uma carga elétrica elementar, eu lembro que era 10 na menos, daí você vai no formulário e acha isso. Ou então vai estar na própria questão. O que significa aquele N? O número de prótons que o corpo tem em excesso em relação aos elétrons, mas lembrando, o número de elétrons em relação a prótons, pouco importa como você vai pensar em relação a isso, porque a carga elétrica das partículas é exatamente a mesma, só que você tem que lembrar que quem sai são os elétrons ou quem entra são os elétrons. Então ele tem mais prótons que elétrons porque ele perdeu elétrons. Ele tem mais elétrons do que prótons porque ele ganhou os elétrons, certo? E se você pegar um corpo que seja neutro, ele vai ter quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Aí essas quantidades iguais faz com que o corpo seja neutro. A gente pode agora eletrizar esse corpo. E aí tem os três processos de eletrização. Eletrização pode ser por atrito, vou escrever só os nomes aqui, ó. Atrito, contato, contatinho e indução, ó. Indução. Não indusão. Indusão é o cara da Índia lá bem grande, né? Esse aqui é uma indução. Atrito. Você pega materiais com naturezas diferentes, por exemplo, um pedaço de plástico e um pedaço de lã. Minha blusa não é de lã, né? Mas digamos que eu vou de algodão. Então, plástico e algodão. Aí eu vou atritar um no outro, vai passar elétron de um para o outro devido a uma afinidade eletrônica diferente. Tem a sede triboelétrica para isso. Contato. Um corpo já tem que estar previamente eletrizado para fazer encostar e dividir a carga entre eles. Num primeiro momento, a gente só tem corpos idênticos, então a carga racha no meio. Indução é aquele do fio terra, né? O fio terra do bem, assim. Porque você encosta nele, digamos que a TV esteja eletrizada. Eu aproximo dessa TV um corpo que está eletrizado, que é o indutor. Ele polariza a TV e eu boto meu dedo aqui. Aí essas cargas em excesso, ou seja, as cargas que não estão sendo puxadas pela caneta, elas vão sair. Então a indução não tem contato entre um corpo e outro, mas eu preciso encostar nele para poder eletrizar, que é o processo de eletrização através desse fio terra. Então dá uma olhadinha lá nessas videoaulas para seguir o baile, né? Agora a gente vai ver a lei de Coulomb. Mas você acha que o Coulomb levantou um belo dia? Tá chovendo hoje. Vou escrever uma lei de força eletrostática entre os corpos. Não, na verdade ele é um cientista, ele é um pesquisador, viveu lá em 1800, então um bom período assim, e a gente pode botar lá 100 anos depois do Newton. Qual a importância dele ter vivido depois do Newton? Que ele era mais novo do que o Newton, pode ser. Mas o Newton já tinha morrido quando o Coulomb nasceu, né? E o Newton resolveu essa questão, que para a época era uma questão relevante, assim, e ele resolveu isso, e a solução que ele apresentou na época foi uma excelente solução. Observe aqui, ó. Tem um corpo com uma massa M, outro corpo com uma massa M, e ele postulou. O que é postular? Ele não precisa provar nada para ninguém, mesmo porque ele é o Newton, é da Inglaterra. A Inglaterra manda no mundo, que ele vai ficar provando as coisas para alguém? Então ele não tem que provar nada. E ele postula assim, ó. Ele postulou que a força de interação gravitacional, um corpo vai atrair o outro corpo. Então a força gravitacional será sempre de atração. Por quê? Porque o Newton postulou que ela vai ser assim. Entendeu? Então, a partir dali, ele explica e ele chega nessa equação aqui, ó. Essa equação assim, F, a força.
G é uma constante de gravitação. M é uma massa, outra massa, distância ao quadrado. E olha só, F igual a... é o gemidão, né? A força é o gemidão. Aquele gemidão do Zap sempre foi um macete para estudar a gravitação universal. Você nunca se tocou disso, né? F igual a... que é o gemidão. G, M sobre D quadrado, tá? Agora vamos pensar no problema que o Coulomb tinha que resolver. Ele tinha que resolver um problema assim, ó. 100 anos depois, já tem eletrização, já tem um cara chamado Benjamin Franklin tentando resolver para-raio para proteger a igreja e tal. Então, a gente vai estudar para-raio mais para o final, né? E aí, ele tem uma carga positiva, uma carga elétrica negativa, uma eletricidade positiva, eletricidade negativa. Não se conhecia partículas atômicas, não tinha próton, nêutron, elétron, nada disso. Tinha só um comportamento da matéria. E ele observava assim, ó, que quando a natureza da eletricidade era diferente, elas estavam se atraindo. O Coulomb foi o cara que conseguiu medir isso. Medir de que jeito? Ele pensou assim, pensa bem, você é o Coulomb, você vive na Inglaterra, você dá aula em Cambridge na mesma disciplina que o Newton dava aula, no mesmo local que o Newton dava aula, e usando o laboratório que o Newton, o laboratório não, mas o espaço que o Newton utilizava para pensar. Aí ele pode pensar assim, eu vou ser o cara, eu vou fazer tudo diferente porque me garanto, né? Não. Ele pensa assim, vou seguir as ideias do Newton. Porque se vocês olharem esses dois desenhos, eles são muito parecidos. Massa, carga. Força, força. Distância, distância. A diferença é que aqui está tudo muito perto, tudo pequeno. Lá é um planeta em relação a outro planeta, que ele está tentando analisar porque que a Lua fica orbitando ao redor do Sol, a Terra e a Lua ficam orbitando ao redor do Sol, porque que a Lua fica orbitando ao redor da Terra. Então tentando explicar, medir a força que está acontecendo. Então ele vai achar uma relação assim, ó, semelhante. Será que a força depende das cargas, Q1 e Q2? Será que a força depende da distância? E tentar achar, ver se isso aqui funciona. Uma modelação matemática parecida com essa e ver se funciona também porque ele estava pensando, assim como funcionou para o Newton. A diferença é que o Newton fez tudo no braço, só experimentalmente. O Kepler fazia observações, dá para chamar de experiência, tal, já tinha lá as leis de Kepler. O Newton não era um físico experimental, mas ele fez a matemática necessária para resolver essas equações aqui, né, para chegar nessas equações. Então, o que o Coulomb, o que se coloca aqui? O Coulomb é Charles, ficou tudo junto, ó. Charles Augustin de Coulomb, 1736, 1806. Então vejam, o Newton está morrendo e ele está nascendo, assim, né? Para a ciência, inclusive. E aí ele constrói uma coisa chamada balança de torção. Tá feio aqui, hein? Deixa eu apagar tudo e começar de novo. Balança de torção. Basicamente o que vem a ser essa balança de torção. A balança de torção, bom dia, pessoas acordando na minha casa, né? Então a balança de torção ela vai estar associada a isso. Ó. Imagina que eu pego tá aqui meu nariz de palhaço, tem um elástico pendurado nesse nariz de palhaço, e eu venho aqui e eu começo a girar. Eu giro ele um pouquinho, solto, ele volta para a posição original. Então, o que o Coulomb fez? Ele construiu um dispositivo extremamente sensível, extremamente suscetível a qualquer variaçãozinha, que é esse dispositivo aqui. Ó. Uma cápsula, uma campânula aqui com vácuo, né? Aí tem um fiozinho preso lá em cima, umas duas bolinhas aqui assim, ó, e aqui ele pode entrar em contato com essa bolinha. Então, tem uma bolinha aqui, duas bolinhas aqui assim, e aí ele consegue, não sei se isso aqui não parece uma bolinha, né? Um contrapeso para manter o sistema em equilíbrio. E essa aqui é uma imagem do que seria a balança de torção dele. O que ele faz então? Ele faz isso, ó. Tem uma carga, uma bolinha aqui e a outra bolinha aqui que está presa naquela haste, ó. Assim. Vamos chamar essa bolinha de A e essa bolinha de B. O que é a bolinha A? A bolinha A é essa que está aqui, ó. E a bolinha B é essa que pode se mexer. Aí ele chega naquela bolinha A e fornece carga elétrica aqui. Sei lá, ele deixa essa bolinha positiva. Lá em cima ele também consegue acesso. Ó. Ele deixa a bolinha de baixo positiva. Então essa ficou positiva, essa ficou positiva. O que uma falar com a outra? Repelir-se-ão. Repelir-se-ão porque os sinais são iguais. E aí vai ter uma força de repulsão entre elas. F e aqui menos F. Só que a bolinha que está aqui, ó, ela não se mexe. Essa aqui ela se mexe.
e ela pode fazer isso aqui girar. Na hora que isso aqui girar, ele vai registrando uma força. Ele consegue medir numa escala, tem uma escala aqui assim, ó, nessa região aqui tem uma escala. Ó. E dependendo de onde para isso aqui, ele vai conseguindo medir o valor da força. Como se fosse força elástica da mola, né? Você deforma 1 centímetro com 1 newton, 2 centímetros, 2 newton, 3 centímetros, 3 newton. Aqui é a mesma coisa, uma balança que vai medir a deformação. Quanto mais força fizer, mais vai deformar. Essa haste que está aqui dentro é uma mola. A mola que vai acumular energia, mas no caso ele está medindo a força, e não a energia do sistema. Aí ele vai atrás dessas variáveis aqui. O que ele faz primeiro? Ó? Ter mais carga aqui ou ter menos carga, vou botar assim. 2 sinaizinhos de positivo aqui, 2 sinaizinhos de positivo aqui. Então ele bota uma carga 1 e uma carga 2. Mede uma força. Agora ele chega aqui, ó, bota mais carga. Mede a força de novo. Então com isso aqui ele mede uma força 1. Aí ele faz de novo, ó, Q1 linha, um Q2 linha. Ele mede uma força 2. E ele observa o seguinte, que à medida que vai aumentando o valor dessas cargas, é dessa e dessa, a força vai aumentando, mas não de uma forma direta. Dobra essa, a força dobra. Não, dobro essa e dobro essa, a força multiplica por 4. Se eu multiplicar por 3 essa e por 3 essa, a força vai multiplicar por 9. Então, onde ele conclui que a força... Matheus! A força é proporcional ao Q1 vezes o Q2. Então, numa afirmação teórica sobre isso, porque lembra que ele está buscando uma fórmula parecida com a do Newton, né? Na fórmula do Newton não tinha M vezes M? Então ele está tentando mostrar que a força vai ser um Q vezes o Q. Não igual, mas proporcional ao Q vezes Q. Assim como essa aqui. Okay? Deixa eu voltar aqui que vale a pena. Aqui ó, era proporcional a M vezes M. Então ele está tentando provar que a força vai ser proporcional a Q vezes Q. E dá certo. Porque ele consegue medir, consegue ver quanto de carga ele botou, não medir com precisão a carga, mas a proporção. Dobrei a carga, dobrei a outra carga. Não pode dizer que é proporcional à carga, porque se eu multiplicar essa por 2 e dividir essa por 2, vai cortar e vai ficar o mesmo valor. Então, afirmação teórica, anote aí, importante isso, hein? A força eletrostática é proporcional ao produto das cargas. Fechou? Primeira relação que ele encontra. Segunda relação, quanto à distância, eu te avancei demais. Quanto à distância. A distância ele percebe o seguinte, ó. Tem uma carga aqui, Q1, e uma carga aqui, Q2. E eles estão a uma distância que eu vou chamar de x. Agora, eu vou aumentar a distância. A mesma carga de antes, Q1, Q2, e isso aqui vai passar para 2x. O que ele consegue observar? Que à medida que aumenta a distância entre as cargas, diminui o valor da força. Mas não inversamente proporcional, mas diminui com o quadrado da distância. Então, a gente já vai fazer isso, já vai aparecer, só estou montando a fórmula, a gente já vai usar ela para ver como isso funciona. Mas a relação é essa, ó. Daqui para cá, a distância dobrou. A força vai dividir por 4. Então, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Que é para ficar parecido. Lembra sempre, ele está tentando provar que a equação do Newton para a gravitação funciona também no mesmo modelo matemático para resolver esse tipo de problema. Então, é isso que ele está atrás, é isso que ele vai tentar provar, certo? Mas acumula esse resultado aí por enquanto, daí a gente já vai aprofundar isso. E o meio? O que é o meio? O meio é o meio, né? O que tem no meio das duas? Então, assim, ó, tem uma carga aqui, Q1, aí tem uma carga aqui, Q2, ambas positivas. Entre as duas, existe uma substância aqui. Aqui. Então tem o meio 1. Então uma substância 1. Eu posso mudar a substância, deixar exatamente o mesmo desenho de antes, ó. Uma carga 1, na mesma distância, uma carga 2, ambas positivas, e eu vou trocar o meio. O que é trocar esse meio? Antes estava mergulhado, o meio 2, ó. Antes estava no vácuo, agora está no ar, depois está na água. Então a gente acaba achando a interferência daquele meio no meu sistema. Veja que, inclusive, isso, ó,
pensa que aqui está faltando 10 na 9. Tudo isso aqui é 10 na 9. São valores dados para vocês, tá? Então é tudo vácuo. 9 vezes 10 na 9, o ar seco, a água e o etanol. Não, etanóis, não. Etanol é o álcool lá, né? Então, o que ele consegue observar? Que dependendo do meio, essa força vai ser maior ou menor. E essa constante aqui, já vai aparecer na próxima lâmina, né? Do vácuo é o maior valor possível. Depois, para o ar seco é muito próximo. Para a água, ó, o valor da constante vai ser menor. O que significa isso? Que quanto menor o valor da constante, menor a força. E se você pensar no vácuo, a gente consegue transferir a informação elétrica, porque isso se propaga a informação como uma onda eletromagnética. Não é uma onda ainda, mas vai ser como uma onda eletromagnética. Quanto menos meio o material tiver, melhor para se propagar. Quando você coloca na água, ó, a água já vai dificultar isso, então a constante da água vai ser menor. E aí ele monta a expressão dele desse jeito. Observem aqui. Positivo com positivo repele. Negativo com negativo repele. Positivo com negativo atrai. Com quanto que atrai agora? Qual o valor da força? É a fórmula KQQ sobre D quadrado. Então a força vai ser a constante eletrostática vezes uma carga, vezes a outra carga dividido por 2. Por que essas barras aqui, ó? Porque elas estão em módulo. Não teria sentido botar um valor negativo ou positivo, porque se eu fizer menos com menos vai dar mais, né? Não tem sentido isso. Se eu multiplicar um elétron por um elétron, não vira um próton. Entendeu? Esse sinal era só para dizer se tinha mais elétron ou menos elétron. Então, tudo em módulo. E a gente desenha para saber se está para a direita ou se está para a esquerda. Eu vou ampliar o valor do K, isso é muito pequenininho agora que eu estou vendo aqui, ó. E esse K, no vácuo, ele vai ser dado para vocês. E ele vale 9 vezes 10 na nona, em unidades do Sistema Internacional. Quais são as unidades do Sistema Internacional? A distância tem que estar em metros, a força vai estar em newtons, a carga vai estar em Coulomb. Entendeu agora por que Coulomb é a unidade de carga? É em homenagem ao Coulomb, que escreveu o valor da força, quanto que vale a força eletrostática entre dois corpos eletrizados. Beleza? Vamos resolver um exercíciozinho então para praticar isso. De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. A força de interação, vou passando aqui, a força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem. E aí? Não tem massa, né? A força gravitacional é que depende da massa, cuidado. A força elétrica entre duas cargas independe da distância. Independe da distância? Não. Não era isso que eu ia fazer. Independe? Não. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Certinho, né? É justamente o que fala na fórmula. Diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Então, fechou. Alternativa correta, letra C. Vamos olhar aqui, ó. Por que está errado o resto? Ó? A força eletrostática é diretamente proporcional à distância. Primeiro que seria inverso. Inverso ao quadrado da distância. E a constante eletrostática é a mesma para qualquer meio material. Não. A constante gravitacional é a mesma. Porque não interfere. O meio não participa disso. Não para o Newton. E a constante eletrostática ela depende do meio. Então, a letra C era correta. Continuemos aqui. Agora para calcular. Duas partículas de cargas elétricas Q1. Então vamos tirar essas informações aqui. Caneta azul, ó. Uma carga Q1. 4 vezes 10 na menos 16 coulombs. E uma carga Q2 igual a 6 vezes 10 na menos 16 coulombs. Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 na menos 9 metros. Está coladinho uma na outra. O valor do K é 9 vezes 10 na nona. Quer saber quanto vale a força entre elas. Quer ver? Como padrão de solução, assim. Tirei todos os dados agora. Vou dar uma conferida nas unidades. Aqui já está em Coulomb, aqui está em Coulomb, aqui está em metro. A constante ela já está no sistema internacional, está lá, ó, é Newton metro quadrado, Coulomb quadrado, então está tudo em ordem. O que eu vou fazer para resolver? F igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Direto a aplicação na fórmula. Eu vou só apagar, vou te dar um tempo para anotar e tirei os dados.
Você sabe que não, você pode dar pausa, né? Eu dei esse tempo, mas você pode dar pausa no vídeo, agora você tira os dados e eu vou apagar isso aqui para a gente poder resolver, tá certo? Então, já volto depois do intervalo. Isso aí, então. Agora, devidamente apagado, o que vai acontecer? F é igual a KQQ, vou botar aqui de novo, KQ1, Q2 sobre D quadrado. 9, 10 na nona. Uma carga 1, 4, 10 na menos 16. Carga 2, 4, 10 na menos 16. Dividido por 3, 10 na menos 9, ao quadrado. Aí no momento aqui tem gente que já deprime, já começa a chorar. Meu Deus, deu quadrado, potência e tal. Vai com calma, né? Vai com calma para fazer, ó. F igual. Vou fazer em... Tem um pernilongo tentando me pegar. Ó. Vou fazer assim, ó. Eu botei um negócio errado ali, desculpa aqui, ó. Esse aqui é 6, ó. Aqui é 6. Quer ver, ó? Eu vou manter a linha de cima quase inteira, vou fazer isso. 9 vezes 4 vezes 6, 10 na nona, 10 na menos 16, 10 na menos 16. Agora de baixo eu vou fazer assim. O 3 ao quadrado é 9. 10 na menos 9 ao quadrado é 10 na menos 18. Então tá. Qual foi a vantagem de fazer isso aqui? Ó? Vou cortar esse 9 com esse 9. F vai ficar igual a 4 vezes 6, 24. Quer ver? 10 na menos 18. Quando ele passar para cima, ele vai ficar positivo. Daí vai ficar 9 mais 18. Vai dar 27. 10 na 27. E esses dois juntos aqui, ó, dando a menos 32. Olha como estamos agora. F vai ser igual a 2,4 vezes 10 na menos... Meu Deus, 24, 10 na menos 5. Então, esse aqui, ó, do 10 na menos 5, aqui estava o 24. Não tem essa resposta. Mas se a gente olhar lá, ó, tem essa aqui, ó, que é o 2,4 vezes 10 na menos 4 newtons. Então, a alternativa correta é a letra D. Show? Então tem que ter cuidado, faz com calma, assim. Vou te dizer uma coisa, ó. Nesse capítulo agora, de eletrostática, a gente vai ter muita potência de 10. Vai aparecer o tempo inteiro. Então, se você tem dificuldade nisso, sugiro que você dê uma estudada. Pega lá matemática básica, vai estudar operações com potência de 10, né? Como elevar ao quadrado, potenciação, multiplicação, divisão, todas de potência de mesma base. É só base 10 também, não é tão grave assim. Fechou? Então tá. Anota aí, eu vou trocar, vou continuar, ó. Muito bem. Isso aí. Na figura estão representadas duas partículas de cargas de mesmo sinal, cujos valores são Q1, vou botar aqui, ó, Q1, 5, aí tem essa letrinha aqui, é por isso que eu vou fazer exercício, ó, e o Q2, 7, com essa letrinha aqui. Estão separadas no vácuo por uma distância de 4 metros. Qual o módulo das forças de interação elétrica entre essas partículas? Então, quer saber quanto vale a força que atua entre elas. Beleza? Vamos substituir então. Vamos resolver isso. Agora, com um pequeno detalhe, o K não foi dado aqui, ó, mas seria dado, ó, K igual a 9 vezes 10 na nona, em unidades do Sistema Internacional. Vou dar uma conferida nas unidades. Eu já estou vendo que tem problema aqui, ó, porque está em micro e micro. Eu não posso deixar microcoulomb aqui. Eu tenho que transformar. Lembra quanto vale o micro? Tem um mantra ali, é milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, milimicro. Micro é 10 na menos 6. 5, 10 na menos 6 coulombs. Aqui 7, 10 na menos 6 coulombs. O que poderia ter uma distância em centímetros, por exemplo. Aí você teria que transformar do mesmo jeito. Agora eu estou pronto. Vou substituir isso na minha fórmula lá e resolver. Tá? Anota aí, ó. Se é a hora que você dá pausa. E eu vou apagar tudo para poder resolver. Deixa eu só ver se eu tinha deixado uma em branco. Não. Então, vou ter que apagar, tá? Cadê aqui? Aqui. Então, vamos substituir, ó. F... Não quero vermelho. F é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado.
K, 9, 10 na nona. Carga 1, 5, 10 na menos 6. Carga 2, 7, 10 na menos 6. Isso tudo dividido por 4 ao quadrado. F vai ser igual, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 9, 3 vezes 9, 27, 285, né? Acho que é isso, vou conferir aqui. Mas tá certo. 5 vezes 7 vezes 9. 315. O errado. Aqui. Paga. Não. Aqui não paga. Tá. 315. 10 na quanto? Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Mais 9 vai dar menos 3. Dividido por 16. F vai ser igual a 315 dividido por 16 é igual a... Essa calculadora é uma confusão no enxergo. 19,7, dá aproximado, né? 19,7 newtons. Beleza? Cuidados que você tem que ter, então. Bem, se as unidades estão certas, observe uma coisa, essa força vai ser de atração ou de repulsão? Isso é um tipo de pergunta que pode ter. Essa força será de... Cadê aqui ele fala, duas partículas de cargas de mesmo sinal. Se é o mesmo sinal, a força será de repulsão. Deixa eu só conferir. Será que eu não digitei nada errado aqui? 5 vezes 7 vezes 9. Não, tá certo. Então tá. Beleza, então? Então tá. Essa é a primeira aula de lei de Coulomb. A gente vai ter mais uma aula com exercícios quando tem várias cargas no sistema, achar resultante. Mas tem uma coisa fundamental que é construir o gráfico da força em função da distância. Quer ver? Eu vou te passar um macetezinho aqui, um macete, né? Uma síntese do assunto. Por que tá riscando com o meu dedo? Tá. Vamos pensar assim. Eu tenho aqui uma carga Q, uma outra carga Q, e entre elas a distância é x. Como a gente calcularia a força entre elas? Assim, F igual a K, QQ, sobre x ao quadrado. Pronto. Essa é a força 1. Como a gente calcularia a força agora se fosse assim? Quer ver? K passa para um outro Q aqui. 2x. Olha o que vai acontecer. A nova força F' vai ser K, Q, sobre 2x, tudo ao quadrado. Olha o que aconteceu. F' vai ser K, QQ, sobre 4x ao quadrado. E aqui, pessoal, se você comparar essa expressão que eu tenho aqui com a expressão inicial, olha o que vai acontecer. Que lindo isso. Esse pedaço aqui é esse inicial. O que aconteceu com a força? Eu multipliquei a distância por 2, apareceu um 4 aqui embaixo dividindo. Por quê? Porque a força depende do quadrado da distância. É o inverso do quadrado da distância, a proporção dela. Então a nossa força aqui vai ficar desse jeito. F' vai ser o F dividido por 4. A força inicial dividido por 4. Vou fazer mais um só para ver se você pegou a ideia do processo aqui, né? Q, e entre eles agora 3x. F duas linhas vai ser KQQ sobre 3x, tudo ao quadrado. Tudo isso aqui agora é ao quadrado. Qual o número que vai aparecer ali embaixo? F duas linhas vai ser KQQ sobre 9x ao quadrado. Olha que lindo. Eu chego a ficar emocionado, né? Muito emocionado. Porque está aqui, Isso aqui vai dar F sobre 9. Fechou? Vamos pensar agora de uma forma mais... Anota aí, Vou te dar um tempo. Isso. E aqui. Numa tabelinha agora, Distância e força. Então eu vou botar aqui, Quando a distância vale x, a força é F. Vai fazendo comigo aí agora. Lentamente, calmamente, tranquilamente, para entrar na mente. X, F. Se passar para 2x, vai ser F dividido por alguma coisa.
O alguma coisa é aquele 2 ao quadrado, é o 4. Entendeu? Ó, 3x vai ser f dividido por alguma coisa. Se não fosse ao quadrado, seria por 3, mas é o 3 ao quadrado, então é 9. Ó. 4x é f dividido por... Isso, cara, 16. 5x é f dividido por... entendeu bem, hein? 25. Parabéns, gostei de ver. A gente pode pensar o contrário também. Quer ver? Se eu agora dividir a distância por 2, aí você pensa ao contrário. Se quando eu aumentei, a força dividiu, quando eu dividir, a força vai aumentar. Mas é ao quadrado sempre. Então é 4x. Ó, se fosse x sobre 10, quer ver? X sobre 10. Como que ia ficar o valor da força? Sem F. Não sem F. Sempre vai ter o F. É com F. Quantos Fs? Sem F. Porque vai multiplicar pelo quadrado do que eu fizer com a distância. Aí o formato do gráfico vai ficar assim. Ó. Ele despenca muito rápido, né? Distância D, a força é F. 2D é F sobre 4. 3D é F sobre 9. É F sobre 16. E assim por diante. Mas olha, ele nunca vai encostar no eixo. Isso aqui a gente chama de assíntota. Ele nunca passa do zero, né, nessa função. Ele nunca vai conseguir atravessar. Porque você não subtrai nada. Você só divide. Fechou? Pessoal, até o próximo vídeo, então. Aprofundamento da lei de Coulomb, mas já tem bastante material aí para trabalhar. Abração, Guinéia.